Oi gente, tudo bem? Aqui é a Isa Carrardi. Hoje eu queria falar com você sobre um assunto que vai ser parecido com o vídeo que eu fiz sobre ansiedade e depressão há um tempo atrás. E foi parido, foi um vídeo que eu tinha muita necessidade de fazer. Hoje eu queria falar sobre isolamento social. Só que antes eu queria esclarecer que eu não vou falar de uma ótica acadêmica, uma ótica científica, psicológica. Eu vou falar sobre isolamento social, só que da minha ótica, da minha vivência, por que que isso acontece, por que que eu conheço esse termo agora, sendo que eu sou uma pessoa tão falante, que eu tenho canal, né? Eu convivo com pessoas. Por isso que eu fico um pouco insegura até de usar o termo, mas era o único jeito de eu me referir ao que eu tô pensando de uma maneira que chegue mais perto de onde eu quero chegar. Não é algo tão severo, mas ainda assim me incomoda. A gente tem que ter um certo cuidado com as situações quando elas começam a nos atrapalhar no dia a dia, nos atrapalhar na vida, que nos causam algum tipo de incômodo, sabe? E foi aí que eu comecei a prestar atenção. Então esse vídeo, como eu já falei, ele é pra abordar o isolamento social de uma forma totalmente ligada à minha vivência. Eu vou trazer alguns significados, mas eu vou falar de mim. Se vocês se identificarem ou se vocês perceberem que tem algum amigo com as mesmas condutas que eu vou conversar agora com vocês, vocês possam ser mais compreensivos ou pelo menos achar umas respostas que estejam faltando. E já vou deixar o meu conselho dado aqui, eu nunca vou deixar de falar isso, até porque eu estudo psicologia, que é pra vocês procurarem uma terapia, procurarem um profissional. É uma questão muito delicada, não é pra achar feio eu falar, eu referir os meus transtornos psicológicos como se eu tivesse super ok com isso, porque não é assim. A gente sabe que se leva o nome de transtorno já não é uma coisa muito agradável de se ter. A terapia é o canal, é o 100% recomendado para esses casos, mas é legal que a gente pense a respeito, porque a gente continua convivendo em sociedade, a gente vai precisar de compreensão dos nossos amigos e vai precisar de compreensão se alguma coisa está acontecendo dentro da nossa família e uma compreensão para si mesmo. Então, o primeiro tópico eu queria puxar, assim, tanto a ansiedade quanto a depressão, elas trazem alguns sentimentos de isolamento social, porque da ótica da ansiedade, que é o medo de que algo vai dar muito errado, que alguma coisa vai acontecer e tu não vai estar ali conseguindo se proteger, vai dar alguma coisa errado, então eu não vou falar. Vai dar alguma coisa errada, então eu não vou sair. Eu ter muito medo da avaliação dos outros, que eles vão achar uma pessoa ruim. Já recebi muitos convites, Isa, vamos fazer alguma coisa, que em um outro momento da minha vida eu aceitava e ia numa boa. Só que nesse momento não, nesse momento ficou difícil. Eu não queria sair, eu tava com aquela sensação ruim de que ia dar alguma coisa errada, eu quis ficar em casa, ou aí que eu quero chegar. A pessoa me manda uma mensagem no WhatsApp ou no Instagram ou Facebook eu não uso mais, mas enfim, eu tenho lá só a página que eu vou resolver o que eu vou fazer na minha vida, se eu vou excluir aquilo no Facebook. No âmbito pessoal, tá, gente? Eu queria deixar isso claro, que no âmbito pessoal, do lado profissional é diferente. Enfim, a pessoa me manda e o que acontece pra eu dar vácuo? Eu e outras pessoas que eu já percebo que funcionam da mesma maneira que eu, que é muito estranho e ninguém entende, é que a pessoa me manda uma mensagem e eu quero dar uma resposta boa, eu quero dar uma resposta adequada, porque eu também tenho medo que aquela pessoa vai pensar alguma coisa ruim de mim. Isso é complicado, tá, gente? Eu sei que eu sou bem resolvida, mas no sentido interno ainda falta muito pra mim. Ainda tô tentando desenvolver muito esse lado de dentro, assim, saudável, de não me culpar, de me perdoar e tudo mais. Eu tô falando isso pra quem já sabe, pra quem me acompanha ali no Isa Carrardi, eu falo muito sobre empoderamento feminino, sobre autoconfiança, amor próprio e tal. Mas, pois é, gente, eu ainda tenho muitos problemas sobre o que as pessoas vão pensar de mim no sentido interno, no sentido de eu ser uma pessoa boa, má, falsa, verdadeira, sincera ou não. Ainda tenho muitos problemas em relação à avaliação que as pessoas vão fazer da minha conduta, de eu como pessoa, como ser humano, não como eu pareço, sabe? Todo esse medo, todo esse pensamento da avaliação ruim, eu levei pro lado da resposta do WhatsApp, porque a pessoa vai me arranhei. Porque a pessoa vai querer falar comigo e eu vou pensar, tá, eu não tô com condições de responder isso ela agora. Se eu responder agora, eu vou responder mais ou menos. pior ainda se a pessoa vai me convidar pra fazer alguma coisa ali, ela espera que eu responda, tipo, oi Isa, vamos fazer alguma coisa hoje? E aí eu vou olhar e vou pensar, não quero fazer nada, eu quero ficar aqui no meu canto. Se vocês viram aquele vídeo da ansiedade e da depressão, vocês vão entender o que é isso. Na minha cabeça eu sei que é saudável, sabe? Eu sei que é legal eu sair pra me divertir
curtir com os amigos, mas eu vou querer ficar aqui isolada no meu canto. Não vou saber o que fazer, eu não vou saber o que falar, então... eu não sei de onde é que eu vou desenterrar uma desculpa, eu não quero dar uma desculpa pra essa pessoa. Em algum momento da minha vida eu já dei nessa situação, mas eu não quero mais, então não vou falar, não vou responder. Amanhã eu venho falar, putz, não deu pra sair. Senhora, a senhora gravou, dá licença? Senhora? Abrir um parêntese pra falar que sei que a gente tá acostumado com tudo muito acelerado nessa nossa sociedade, então se tu não responder em 5 minutos hoje já é uma grande catástrofe pra alguém. Antes não era essa rapidez, quando não tinha internet. Tô querendo fazer a velha que vem defender a internet aqui. Eu só quero abrir um parêntese pra lembrar quem espera respostas muito rápidas disso. Às vezes as pessoas não podem responder naquele momento e aí já vai lá, a outra pessoa fica chateada. Mas esse sentido que eu tô falando hoje de isolamento, de eu me isolar, de eu não responder, a pessoa me mandar uma mensagem e eu não responder naquele momento, que eu acho que eu não tenho capacidade de responder tão bem quanto eu vou ter naquele dia mais tarde. E chegar naquele dia mais tarde, eu esqueço ou eu ainda não me sinto preparada. E daí eu postergo pra amanhã. E amanhã eu não consigo. No outro dia eu não consigo. E assim vai. Aí chega lá, dá uma semana que eu não respondi a pessoa e das duas uma. Ou eu vou chegar pra pessoa e vou finalmente responder alguma coisa, vou dizer desculpa não ter respondido antes, hahaha, ou dar tipo, pedir desculpa pra pessoa, o que não é muito saudável pra mim, tipo, eu peço desculpa em excesso, ou não vou responder mais. Eu me sinto muito mal. Se alguma vez eu não te respondi, eu quero que tu entenda que eu não me sinto bem, nem um pouco. Pessoas que ficam brabas quando a outra não responde. A maioria da população brasileira, eu tô falando. Por favor, eu sei que cada caso é um caso. Eu sei que no mundo pode existir alguém que não responda de propósito e fique... Eu respondi esse inútil aqui, o que eu quero que Só que vocês agem como se todo mundo que não respondesse vocês ficasse dessa forma. Não, calma, eu sei. Vocês podem pensar que aconteceu alguma coisa com aquela pessoa também. Mas não é assim. Muitas das vezes eu sou tratada como alguém que esqueceu da outra pessoa, não tá nem aí. Já aconteceu até de eu explicar, poxa, eu não respondo, não é por mal, sabe, que às vezes é um pouco difícil pra mim, eu sou voada, quero dar uma resposta melhor pra ti depois, e daí eu acabo esquecendo de dar, esse depois não, acaba não chegando. Então eu até falo pros meus amigos, me dá um oi de novo, fala oi, merdinha, me responde, daí eu, desculpa. Eu fico, essa pessoa me conhece, a pessoa sabe que eu não respondo de primeira, às vezes, que pode acontecer. E daí eu fico confortável com a pessoa, e eu ficando confortável, eu começo a falar melhor com ela, sabe? Se o contrário acontece, acontece mesmo. Ela vai falar, Isa, por que não me respondeu? Por que não me responde? Tu não gosta mais de mim? O que eu te fiz? Se eu me achava sem condições de dar uma resposta pra ela quando ela tava me fazendo uma pergunta pra sair ou falando qualquer outra coisa simples, dirá isso. Eu te fiz alguma coisa, tu me odeia, tu não gosta mais de mim. Como é que eu vou receber isso e responder? Se antes eu não conseguia responder uma coisa tão simples como eu recebi. Eu já perdi tantas amizades por causa disso que vocês não têm noção. Explicar. O Oscar me anda. Depressão e ansiedade é basicamente tu ficar deitado sem conseguir se mexer. Só que na tua cabeça tu tá lá, tá correndo. Na tua cabeça tu tá correndo uma maratona. Os pensamentos estão correndo nas maratonas, eles estão a milhão. Eu começo a pensar onde que eu poderia estar se eu não fosse essa merda que fica na cama, sabe? Me tratar como alguém digno de pena por causa disso não é legal. Receber pena das pessoas, eu não quero. Eu quero só compreensão. E eu não recebo compreensão quando eu sou constantemente cobrada por uma amiga ou amigo. A ansiedade traz medo de ser mal avaliado pelas pessoas. E a depressão traz falta de sentido pra eu sair de casa. Eu não tô com ânimo, eu não tô legal e eu não quero. Então, essas duas coisas juntas me isolam. E hoje, vocês não têm noção como eu valorizo pessoas e amigos e familiares que me entendem. Talvez tu não consiga te colocar no meu lugar, mas tu entender que tem alguma coisa acontecendo que tá fora da minha alçada, que eu não consigo resolver assim, e que muito menos depende dos outros, é assim, é tudo pra mim. Eu tenho certeza que tem muita gente que vai se sentir da mesma forma, vai se identificar com o que eu tô falando. O isolamento social é um comportamento evitativo. Eu sei que não é saudável eu ficar em casa. Às vezes é menos pior do que eu ficar não me sentindo bem na rua ou não me sentindo bem com outras pessoas. Além de eu ser uma pessoa muito reservada, eu preciso ter
ter uma política com os meus amigos de que, Isa, tô afim de sair, quer sair? Eu preciso falar que não, eu não tô afim. E a pessoa não ficar magoada comigo por causa disso. E saber que não é pessoal. Ao mesmo tempo que eu sou uma ótima companhia, que eu adoro ver meus amigos e que quando eu vejo meus amigos é tudo muito divertido, eu adoro. Eu já vim de fábrica precisando de um tempinho um pouco maior às vezes pra ficar um pouco na minha, fazendo as minhas coisas, no meu mundo. Eu preciso disso. Só que às vezes isso fica um pouco exagerado. Eu acho, no fim das contas, que a ansiedade e a depressão que vieram sendo desenvolvidas lá da adolescência até aqui, elas acentuam coisas que já são minhas. Talvez seja assim, eu não sei. De repente uma pessoa muda completamente pra uma coisa que ela não é, em função de um transtorno, sabe? Eu não quero anular essa possibilidade porque ela existe. Eu entendo também. Não é legal não ser respondido. Eu entendo quando a pessoa fala que fica pensando, será que eu fiz alguma coisa pra fulana? Porque ela não respondeu mais. Ou será que aconteceu alguma coisa? Mães que me perdoem, a minha mãe que fica louca quando é uma situação que eu claramente poderia responder e não respondo, sabe? Mas por isso que conhecimento, conhecer um ao outro é muito importante. Se conhecer, né, entender por que ela age dessa maneira, tem uma explicaçãozinha lá no passado. Ou uma explicaçãozinha que tem a ver com a situação que tu tá vivendo, não tão no passado assim, mas no presente, mas pra tirar essa carga de culpa, porque essa carga de culpa, de não se entender, de não se compreender, de se achar uma pessoa ruim, acaba levando a resultados horríveis às vezes. O recado, então, para as pessoas em geral é: tentem compreender os outros, não se desesperem quando uma pessoa não responder vocês de pronto. Claro, depende da situação, às vezes aconteceu alguma coisa, tem comportamentos que não são típicos dos outros, então se eu respondesse sempre, do nada parasse de responder, ok, tentar bater na mesma tecla com uma pessoa que vocês já sabem como se comporta, não é muito útil. Cobrança, como eu falei em outros vídeos, se fosse um chefe meu, se fosse um colega de universidade com trabalho pra fazer, ok, nós temos um compromisso aqui, né? Porque a pessoa já vem cretina falar comigo. É assim, então uma cliente vai vir falar contigo e tu não vai responder? Tu não responde e-mail também? Não, não é assim. E isso eu fico até braba. Contato, carinho, amor, são coisas que não se cobram, são coisas que nascem espontaneamente. Eu vou falar, gente, pra que todo mundo mesmo se conheça bem. Não só quem se isola socialmente, mas quem cobra dos outros. O que tu tanto cobra dos outros que tá faltando em ti? Quem cobra, vejo que é uma pessoa bem carente. Tem alguns problemas com a rejeição do outro. Então, às vezes, fala mais de ti do que da outra pessoa. O meu isolamento fala de mim, não fala da pessoa. Tanto que ela não me fez nada. A pessoa me cobrar, ok. Eu entendo que ela me cobre porque ela ficou ali aflita, sem resposta. Isso eu tô envolvida. Peço desculpas, explico por que é. Agora ela não entender e começar a criar toda uma novela mexicana dizendo que eu não ligo mais, isso talvez diga mais a respeito dela do que de mim, porque como eu falei, eu guardo o mesmo carinho sempre. E tem outra coisa que eu não posso deixar de falar, acho que é um terceiro ou quarto tópico aqui da nossa conversa. Agora, não olhando muito pro isolamento, por isso que eu acho que tava até difícil de eu achar um nome, um título pra esse vídeo, porque eu não falo só dele. Outra coisa que eu gostaria de falar, que eu acho que vem ao caso, assim, que as pessoas vão mudando com o passar do tempo. Eu não sou mais a Isadora de 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 23 anos. Então eu não falo mais os mesmos assuntos, eu não tenho mais a mesma forma de pensar, eu mantenho a minha essência, sabe? São poucas as pessoas que permanecem com a gente. Falando de amizade, gente, falando em contatos, eu gostaria que fosse muito natural nas pessoas esse simancol de perceber quando que uma amizade não tá mais na atividade. Pra não dizer que acabou. Pra mim, uma amizade acaba quando tem uma briga, quando tem um rompimento. Uma amizade fica inativa, talvez quando as pessoas não têm mais os mesmos assuntos, mas guardam aquele carinho de uma época de anos atrás. Pra mim isso é tão lindo, porque a gente vai mudando em descompasso com os outros. Às vezes eu fiz isso aqui, a pessoa fez isso aqui, ou às vezes ao contrário, eu fiquei na mesma e a pessoa em outro assunto evoluiu muito, mudou de estilo, mudou de gosto, mudou de várias formas. Eu vou encontrar ela na rua, ficar, caramba, poxa, eu gosto tanto de ti, a gente guarda tanto carinho daquela época que a gente se falava mais, de uma maneira natural, sem que alguém precise ficar machucado, sem que tenha que ter um rompimento, sem que tenha que ter uma DR, uma situação desconfortável em que, no caso, eu vou evitar, porque eu tenho comportamento evitativo em situações que eu sei que vão ser desconfortáveis.
Isso é uma característica minha que eu gostaria de mudar, eu gostaria de reformar com o tempo, mas eu não posso me culpar por isso, eu posso só olhar pra isso de uma maneira diferente, numa terapia e tal, né? Mas o que eu tô querendo dizer é que o mundo seria muito melhor se as pessoas naturalmente percebessem o que tá acontecendo. Eu não tô mais falando com aquele amigo porque a gente não se identifica mais tanto e tá tudo bem, a nossa amizade continua sendo linda, continua tendo ali o seu valor no tempo que foi. Acho que as pessoas têm um romance em relação a tudo, tanto em relação a relacionamentos amorosos, quanto a relacionamentos familiares e a relacionamentos interpessoais entre amigos. É tudo muito romantizado, é tudo aquela ideia, a amizade que vai pro túmulo. E sim, tem pessoas que são amigas próximas e vão meio que evoluindo da mesma maneira e o negócio acontece, gente. A amizade acontece, a amizade perdura. E acaba sendo muito legal tu ter aquele amigo que tu traz desde pequenininho. Eu tenho amizades assim. E por acaso ou não, as pessoas que eu trago desde pequenininha é porque deu aquela liga, porque são pessoas que me compreendem muito, que não me cobram, também são bem resolvidas entre elas. É isso, gente. É muito melhor quando a coisa se desenvolve de um jeito natural. E o nosso papel pra olhar pra trás é não se culpar, porque antes a gente fica tipo, poxa, ainda mais com isolamento, né? A gente fica se culpando por um monte de coisa. Eu sou uma pessoa ruim porque eu não procuro os outros, não procuro fulano e a ciclana, eu não respondo. Eu sou uma pessoa que não se importa com os outros. Não, não. Isso são tudo ideias que até uma pessoa que não te compreende pode plantar na tua frente, mas não é assim. Tu sabe quem tu é, tu sabe como tu te sente, tu sabe o sentimento que tu tem por aquela pessoa. E nada que a pessoa traga pra ti tem que ser facilmente comprado, sabe? Eu sei que no nosso momento frágil a gente vai se achar ruim desse jeito que estão falando, mas não é. A gente tem que fazer esse exercício do auto-perdão, de não se culpar pelas coisas, sabe? Isso eu falo pra vocês, mas eu tô falando pra mim também. Estive muito mal, me sentindo uma pessoa muito ruim. Pessoas que não gostam de ser ignoradas, é óbvio que eu entendo vocês, mas nem tudo é tão explícito assim. Quem ignora vocês não faz isso porque não gosta de vocês. Isso é uma ideia muito pitoresca, isso é uma coisa que tá mal explorada, porque explorando bem essa ideia, tu começa a ver que aquela pessoa ali tem algumas questões ali, e não tem, né? Porque além de transtornos psicológicos, a pessoa passa por um bocado de coisa na sua vida e nem todo mundo tem o mesmo jeito de lidar com essas coisas. Então é o respeito, é aí que o respeito aparece. É aí que também entra aquela palavra que eu gosto tanto, chamada aceitação, porque tu aceita a ti mesmo, tu aceita as tuas atitudes que não combinam tanto com as que tu gostaria que fossem, mas são as tuas atitudes e tu aceita elas. Quanto mais tu batalha contra as coisas de um jeito ruim, de um jeito de quero apagar tudo isso aqui porque eu não sou isso, sem compreender o porquê que aquilo estava acontecendo, geralmente o resultado não é nada positivo. Se volta contra ti, aquilo que tu tá tentando tapar e jogar pra baixo do tapete. Vamos nos entender, fazer esse exercício de se aceitar. Vamos tentar aceitar um pouco mais as pessoas como elas são. Eu mesma quero aceitar um pouco mais essas pessoas que cobram, mesmo que eu não concorde com essa cobrança no âmbito pessoal. Lembrando muito bem, nós podemos divergir de opiniões, não precisa ter a mesma opinião que eu, e mesmo assim a gente pode continuar se dando bem, se respeitando, é assim que tem que ser. Vamos se aceitar de uma maneira saudável, ok? E é isso, gente. Com esse vídeo eu queria trazer compreensão, um pouquinho mais de conhecimento. Nem tudo é o que parece. As pessoas têm os seus motivos, as pessoas têm a sua história, as pessoas têm as suas dores. Às vezes, algumas envolvem transtornos que merecem compreensão e tratamento, terapia e muito abraço, que amigos também podem ser terapêuticos quando eles são essas pessoas maravilhosas que compreendem e não cobram, na minha opinião, tá bom? Então se concorda comigo, eu vou pedir pra dar like nesse vídeo, se inscrever aqui no canal, porque eu faço vídeos com muito carinho e posto sempre que eu posso, e me seguir lá no Instagram, que eu também posto um conteúdo bem legal. Fora isso, meu contato tá aqui na descrição desse vídeo. Se tu gostou, te identificou, compartilha esse vídeo com os teus amigos. Obrigada por ter me acompanhado nesse vídeo hoje. Comenta o que tu achou, tua opinião, tá bom? Um grande beijo da Isa.